Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a urbanização da humanidade. Nós iremos compreender nessa aula a urbanização e suas relações econômicas. Também iremos fazer comparação entre a urbanização dos atuais países desenvolvidos com a dos países subdesenvolvidos. Vamos diferenciar os conceitos de urbanização, metropolização, rede urbana, conurbação, megacidades, cidades globais e entre outros. E também não poderíamos deixar refletir sobre os aspectos positivos e negativos dos processos de urbanização e metropolização que vem ocorrendo nos últimos anos. Então vamos embarcar nessa? Vamos lá? A urbanização da humanidade. Há milhares de anos, coletividades humanas aprenderam a viver em espaços relativamente pequenos e em condições de grande densidade demográfica. As cidades mais antigas teriam surgido há cerca de 6.000 anos, ao longo dos vales dos rios Tigres e Eufrates, Nilo e Indo. Nessa época, as cidades já possuíam certa importância política, econômica e social, onde foram se concentrando as atividades econômicas, quase sempre não ligadas ao setor primário da economia. Assim como foram se concentrando também a produção intelectual e o poder político, espaços esses denominados de cidade. Assim, à medida que a população passa a se concentrar em áreas relativamente pequenas no espaço, as formas espaciais e as estruturas e organização econômica e social apropriadas para o modo de vida rural são, de certa maneira, rompidos e substituídos por novos padrões e relacionamentos. Essa forma e essas estruturas devem estar mais adaptadas às necessidades urbanas. No início, essas mudanças estavam restritas às cidades. São experimentadas por aqueles que residem na cidade. No entanto, com o passar do tempo, essas mudanças são difundidas e adotadas pela população que vive nas áreas rurais. Esse processo se expande de tal modo que o conjunto da sociedade passa a ser denominado por valores, expectativas e estilo de vida urbano. Esse processo de mudança comportamental é relacionado e reconhecido como urbanização. O processo de urbanização está diretamente relacionado ao aumento da população urbana em relação à população rural. Portanto, quando a população de um determinado lugar supera os 50% do total de habitantes, dizemos que esse espaço é urbanizado. Por volta de 1800, apenas 3% da população encontrava-se na área urbana. Mas, a partir da primeira Revolução Industrial, o deslocamento da população do campo para as cidades em busca de emprego aumentou. Funcionavam como fatores de repulsão da área rural, baixos salários, agrícolas, concentração fundiária e mecanização do campo. Em meados do século XIX, durante a Segunda Revolução Industrial, cerca de 15% da população mundial já se encontrava vivendo em cidades. Nos centros urbanos, os fatores de atração não se resumiam ao processo de industrialização, mas à expansão do setor de serviços. Desde meados do século XVIII, muitas pessoas têm se deslocado do campo para as cidades. São as migrações rural-urbanas, conhecidas nos países subdesenvolvidos como êxodo rural. Essas migrações se aceleram na segunda metade do século XX. Esse processo tem como consequência a urbanização, que foi mais intensa nos países desenvolvidos até meados do século XX, e hoje ocorre principalmente nos países subdesenvolvidos. Estima-se que, em 2008, a população urbana, pela primeira vez em toda a história da humanidade, tenha atingido 80% da população mundial, como podemos observar no gráfico. Segundo estatísticas da ONU, o crescimento populacional no mundo entre 2000 e 2030 será de 1,4% ao ano, mas a população urbana cresce a um ritmo de 1,85% ao ano, e a rural a uma taxa apenas de 0,10% ao ano. Calcula-se que atualmente por volta de 54% da humanidade vive em cidades.
Estima-se que em 2030 a população urbana representará cerca de 62% da população mundial e que até mesmo as regiões do globo onde ainda hoje predominam a população rural, como a África e a grande parte da Ásia, terão a maioria de sua população residindo em cidades. Um dos grandes desafios da humanidade nesse século é o advento das chamadas megacidades, aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Com a expansão das grandes cidades e principalmente das megacidades, multiplicarão-se os problemas a serem enfrentados, como os relacionados às submoradias, como favelas e cortiços, e aos congestionamentos, à segurança, ao lixo urbano, à poluição do ar e das águas, e à necessidade de infraestrutura urbana, como transporte coletivo, água encanada, rede de esgoto, eletricidade e área de lazer e de cultura, e etc. A rede urbana. A urbanização origina uma rede urbana, ou seja, um sistema integrado que vai das cidades pequenas ou locais às metrópoles ou cidades gigantescas. A regra geral é que para milhares de pequenas cidades existem centenas de cidades médias e algumas poucas metrópoles. Uma rede urbana é um espaço hierarquizado de acordo com a influência econômica, política e cultural, ou com a polarização que uma ou mais metrópoles exercem sobre as demais e sobre o meio rural. Essa hierarquia procede das cidades médias para as menores e assim por diante. As cidades locais ou pequenas influenciam ou polarizam as aldeias ou povoados e as demais áreas rurais vizinhas, e por sua vez são polarizadas pelas cidades médias mais próximas, mas todas elas sofrem a influência ou a polarização das metrópoles, que comandam enormes regiões ou, às vezes, todo o espaço nacional e até internacional. Para existir uma verdadeira rede urbana, contudo, é necessário que haja intensa urbanização com industrialização. Países ou áreas pouco urbanizados e industrializados apresentam redes urbanas precárias e mal constituídas. As redes urbanas são típicas dos países desenvolvidos e, em geral, são raras ou imperfeitas nos países subdesenvolvidos, salvo poucas exceções. Uma verdadeira rede urbana pressupõe não apenas um grande número de cidades e de população urbana, mas também infraestrutura desenvolvida, bons sistemas de transporte, de comunicação e o fluxo de pessoas e mercadorias. Conurbação e áreas metropolitanas. Uma cidade cresce de duas maneiras: de forma vertical, mediante a construção de edifícios, ou, às vezes, de galerias e instalações subterrâneas, e de forma horizontal, por meio de ocupação de novos espaços. Sua marcha urbana está em constante expansão. O crescimento horizontal de uma cidade, com frequência, ocasiona conurbação com outras cidades. Conurbação é o encontro de duas ou mais cidades vizinhas, que ficam unidas conurbadas, embora pela origem e pela administração constituam cidades diferentes. Existem centenas, talvez milhares, de exemplos de conurbação espalhados por todo o mundo. Para citar um caso brasileiro, podemos citar a cidade de Goiânia e Aparecida de Goiânia, a Grande São Paulo, formada pela conurbação de São Paulo com Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, São Bernardo do Campo, Osasco e entre outras. Quando a conurbação dá origem a um imenso aglomerado urbano formado por várias cidades, cria-se uma área ou uma região metropolitana. Trata-se de uma região, geralmente com mais de 1 milhão de habitantes, em que há várias cidades conurbadas e inúmeros problemas e necessidades comuns, tais como transporte, poluição, violência, moradia, eletricidade, asfaltamento e etc. Essas cidades precisam de uma administração centralizada ou, o que é mais comum, da coordenação de várias políticas municipais. Como exemplo de áreas ou regiões metropolitanas, podemos mencionar a Grande Rio de Janeiro, a Grande Belo Horizonte, a Grande Londres e entre outras. No quadro, podemos verificar as maiores áreas metropolitanas do mundo, nos anos 1900, 1950, 2010 e a estimativa para 2025.
Megalópolis e megacidades. A urbanização da humanidade foi muito intensa nos países desenvolvidos, principalmente na segunda metade do século XX. Ela originou áreas ou regiões superurbanizadas. Nessas áreas, em geral, de pequena extensão territorial, há muitas metrópoles e centenas de outras cidades médias e pequenas. Essas regiões superurbanizadas, que geralmente concentram grande parcela da população dos países, recebem o nome de megalópole, mega, grande, ou múltiplo, polis, cidade. O termo foi criado nos anos 1960 pelo geógrafo Jean Gottman, que inicialmente o aplicou ao nordeste dos Estados Unidos, de Boston a Washington, tendo Nova York como centro. Para se referir às metrópoles que existem no mundo, a ONU algumas vezes usa o termo megarregiões ou corredores urbanos. Órgãos oficiais dos Estados Unidos, por sua vez, usam os termos região superurbanizada ou megalópole. A área de Boston a Washington corresponde a apenas 1% do território estadunidense e abrange cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nela se concentram cerca de 20% da população total do país. Ao estudar essa concentração, Gottman criou o conceito de megalópole, imaginando ter encontrado um caso único e excepcional. De fato, até por volta dos anos 1960, Nova York ainda era a grande e inquestionável metrópole mundial. E a região do Nordeste dos Estados Unidos era provavelmente o maior exemplo de área superurbanizada do planeta. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. Novas metrópoles surgiram, continuam surgindo e até ficando até maiores. Mesmo nos Estados Unidos, existem atualmente outras megalópolis, como a localizada na Califórnia, que fica na parte ocidental do país, no litoral do Oceano Pacífico, no eixo formado pela cidade de Los Angeles e São Francisco. No Japão, existe aquela que é considerada a maior megalópole dos dias atuais, que vai de Tóquio a Kitakyushu, passando por Osaka. Ela concentra cerca de 80% da população e mais de 85% das atividades industriais do país. No Brasil, desde os anos 1980, utiliza-se o termo megalópole para se referir à área que vai da Grande São Paulo a Grande Rio de Janeiro, incluindo Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba. É uma área superurbanizada e industrializada, que corresponde a apenas 0,5% do território brasileiro, onde se concentram cerca de 22% da população nacional e mais de 50% da produção industrial do país. É necessário ressaltar que, ao contrário que se pode pensar, o conceito de megalópole não significa conurbação, ou junção física integrais das cidades que a constituem. Em todas as megalópolis citadas, como Nova York, Boston, Tóquio e Osaka, entre outras, existem áreas agrícolas, principalmente os chamados cinturões verdes, que são hortifruticultura para o abastecimento urbano, e de pecuária, com destaque para a produção de leite e de granjas. Não devemos confundir o conceito de megalópole, que é territorial, uma região superurbanizada, independentemente do número de habitantes, com o de megacidade, que se refere à aglomeração ou aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes. Existem atualmente 24 megacidades e em 2025 deverão ser por volta de 40. O conceito de megacidade, portanto, é principalmente demográfico ou numérico. Bom, pessoal, essa aula vai até aqui. Nós iremos dar continuidade na nossa próxima aula, com a aula 2, onde nós iremos trabalhar a questão aí das cidades globais. Então, espero vocês lá. Até mais!